cheio de advogado. Vai dominar, né? Tudo bem, gente? Para quem está chegando aí agora, bom, essa live aleatória é uma live para mostrar para vocês uma sustentação oral, dia a dia do advogado criminalista, como é que está funcionando os tribunais hoje. Já já a gente entra no ar. Isso aí, Leandro. Sustentação oral. Que bom, Ailton. Que bom que você está aí também. Vamos chegando aí, quem está no YouTube também. Compartilhar, testar o orçamento com a nossa colega, Maria Capanema, vítima de Covid. O esposo faleceu, ela teve na melhor da casa, eu também para compartilhar minha netinha, chama Lua. Era o registro do presidente, colocando as vezes que tem ano. Eu consulto a Câmara, pela direção do protocolo, sobre o envio de um ofício à família do dado, da doutora Maria Capanema, se será feito em nome dessa Câmara. E abração dos desembargadores hoje. Muito bem, passando na parte judicial. Em relação ao qual demandou-se a presença do desembargador Jorge Henrique, que é o oitavo na pauta, uma apelação criminal, da qual sou o relator, requereu sustentação do Dr. Leonardo Pino, que veio presente, Sim. que está com a palavra do caso dele mental. Boa tarde, eminente presidente, desembargador Pedro Valsfio Rosa. É uma honra reencontrá-lo nessa sessão virtual da nossa colenda Primeira Câmara Criminal, do nosso egrégio Tribunal de Justiça. Também quero cumprimentar o eminente desembargador Dr. Jorge Vale dos Santos, doutora Elizabeth Lourdes. Também cumprimento o eminente procurador de Justiça, Dr. Sócrates, meus colegas advogados presentes, Dr. Rafael Câmara, também os colegas servidores da Justiça, doutora Luciana e todos os outros. É sempre uma honra estar exercendo a advocacia criminal perante essa egrégia corte do nosso Estado. Bom, o caso em julgamento hoje trata-se de uma apelação criminal onde o réu foi prefeito da cidade de Vila Pavão. E devido a um fato acontecido no dia 20 de junho de 2012, ele foi condenado pela prática do crime de responsabilidade, aquele crime previsto no artigo 1º, inciso 2º do Decreto-Lei 203 de 71. Qual foi o fato especificamente julgado pelo juiz de Vila Pavão que terminou por chegar a essa egrégia corte por meio do recurso de apelação?
O prefeito, até então, o senhor Ivan Lauer, que é o recorrente, ele tinha uma viagem de trabalho marcada para o dia 21 de junho de 2012 e reservou o carro que atende o gabinete do prefeito para fazer essa viagem, para vir à cidade de Vitória para alguns compromissos políticos. No dia 20 de junho, foi proferida uma decisão liminar numa ação de improbidade em que ele foi afastado. Houve o afastamento dele do cargo de prefeito. Diante da ciência daquela decisão, consciente de que não era mais o prefeito, ele decidiu, até então, teria uma viagem oficial. Essa viagem não era mais de sua responsabilidade, mas ele decidiu pegar uma carona no carro da prefeitura, no carro do gabinete do prefeito, e vir à Vitória para compromissos pessoais. É habitué nessa cidade e em outras cidades do interior que o prefeito, quando vem à capital usando o carro do seu gabinete, volta e meia eles dão carona para pessoas que residem na cidade, virem à cidade, aproveitam ali a vinda, né, e a vinda do carro oficial, e o prefeito dá carona para um ou outro cidadão, um secretário. Naquele caso, a viagem permaneceu porque veio um secretário municipal e um procurador-geral do município. Vieram para tratar de interesses do município de Vila Pavão. Ele não achou, não viu maldade nisso, pediu uma carona. Falou: eu não sou prefeito em exercício, mas eu quero ir à Vitória, estou pedindo uma carona a vocês. O motorista da prefeitura não viu problema nenhum e deu essa carona. Ele veio para Vitória, passou um dia aqui, o carro também dormiu na cidade por causa dos compromissos oficiais do secretário municipal e retornou para Vitória no dia 22, na manhã seguinte. Durante o trajeto de retorno, o carro ele apresentou um problema técnico. Começou a ratear quando chegou em São Gabriel da Palha. Eles pararam o carro na oficina da empresa que locava o carro para o município. Ali o dono da oficina emprestou um carro para o Ivan Lauer, que não era prefeito, para ele ir para casa. Ele devolveu o carro 5 dias depois. Ele não cobrou nada do município, não teve nenhum tipo de prejuízo para o erário municipal, e o Ivan devolveu o carro emprestado 5 dias depois. Bom, e com base nesse fato, o Ministério Público de Vila Pavão propôs uma ação de improbidade contra o recorrente e propôs uma ação penal. Na ação de improbidade, depois de toda a instrução criminal, o recorrente foi absolvido. O juiz de primeiro grau detectou que não havia dolo e decidiu absolvê-lo. Na ação penal, houve a condenação pela prática do crime previsto no inciso 2º do artigo 1º do Decreto-Lei 201. O que acontece? Nós trazemos 3 teses para os senhores avaliarem. A primeira tese trata da atipicidade da conduta. Perdoe, excelência. Por que a atipicidade da conduta? Como ele foi afastado no dia 20 de junho, um dia antes da viagem, afastado judicialmente, ele perdeu a característica de prefeito. Ele deixou de estar como prefeito. Ele não estava mais ali na condição de prefeito. Ele estava ali no dia seguinte dentro do carro como um cidadão comum da cidade de Vila Pavão que pede uma carona ao motorista do carro e vai à capital do nosso estado, e veio para a capital do nosso estado. Nós sabemos claramente que o tipo penal imposto no crime de responsabilidade exige que o investigado, exige que o recorrente estivesse no exercício do gozo da função pública, que ele estivesse gozando amplamente da condição de prefeito do município de Vila Pavão. Ora, no dia anterior ele foi afastado.
Ele já não tinha poder para assinar nenhum documento, determinar o pagamento de nenhuma despesa, tanto que ele precisou pedir uma carona para entrar no carro, conforme nós vimos isso declarado de forma bem transparente nos depoimentos prestados em juízo, principalmente no depoimento do motorista do carro. O motorista do carro disse que o Ivan Lauer fez contato com ele e pediu uma carona, se existisse espaço no carro para que ele pudesse vir à capital do nosso estado. Então essa é a primeira tese, a atipicidade da conduta, porque no dia do fato, do suposto fato criminoso, Ivan Lauer não era prefeito, ele estava afastado do gozo das suas funções públicas e o tipo penal exige que você esteja no exercício da função pública. Bom, caso Vossas Excelências sintam dificuldade em aderir a essa tese, nós trazemos umas outras duas teses. A segunda tese trata justamente da ausência de dolo, e da ausência de prejuízo para o erário. A leitura atenta dos depoimentos prestados na esfera judicial nos permite entender que o que foi dado a Ivan foi uma carona. Todas as pessoas envolvidas no fato dizem que ele pegou uma carona, ele pediu uma carona, pegou uma carona, e que é comum naquele município e em vários municípios do interior do nosso estado, que o carro do gabinete do prefeito, quando vem à cidade, quando vem à capital, a cidade de Vitória, traga alguns cidadãos próximos que peçam essa vantagem, que peçam esse favor, né, ao prefeito. Então isso geralmente acontecia rotineiramente. Não há a intenção de cometer o delito contra o município. Não há vontade de usufruir de um patrimônio público municipal de forma indevida. Assim, nós não temos a culpabilidade bem caracterizada dentro da formação desse tipo penal, tá? Bom, mas ainda, se caso Vossas Excelências tenham alguma dificuldade também de vencer a matéria referente à inexistência de dolo, não está presente dolo, no final nós abordamos uma matéria referente à forma como o dimensionamento da pena foi aplicado, o processo de individualização. Nós debatemos ali de forma intensa o processo de individualização da pena e justificamos que a pena foi aplicada de forma exasperada. Para esse tipo penal, nós temos uma pena mínima que sai de 2 anos. O magistrado de primeiro grau decidiu aplicar uma pena base de 5 anos e 9 meses. 5 anos e 9 meses. Bom, com a atenuante da confissão, ele sustentou que o fato do Ivan Lauer ter dito que realmente estava no carro foi a confissão, e realmente é uma confissão, ele não poderia mentir sobre isso, mas que isso produziria o efeito da atenuante da confissão e reduziu a pena em 1 ano. Mesmo assim, para um crime simples, que nós temos uma pena mínima de 2 anos, nós temos um condenado com a pena máxima, com a pena de 4 anos e 9 meses. Quer dizer, uma pena amplificada mais do que o dobro dela. Mais do que o dobro. E quando nós vamos ler os motivos articulados pelo magistrado de primeiro grau na análise das circunstâncias judiciais, nós vamos perceber que das 8 circunstâncias judiciais, só 3 foram avaliadas de forma negativa contra o recorrente. E nós conhecemos a orientação, inclusive, desse tribunal. Nós sabemos que quando nós temos ali na base de duas circunstâncias judiciais analisadas positivamente contra o recorrente, nós podemos sair com o processo de individualização da pena do mínimo legal, para aí sim exasperá-la com base em circunstâncias agravantes ou não.
da forma como o magistrado fez, ele pesou a sua mão demais, de forma que não permite nem a ressocialização do réu, nem o retorno do réu para a vida social. Fica desproporcional, fica desequilibrada a pena aplicada ao recorrente. Essa defesa referente às circunstâncias judiciais é muito importante, porque no caso Vossa Excelência decidam manter a condenação, não adiram a tese referente à falta de tipicidade da conduta, a total atipicidade da conduta, pelo menos nós conseguiremos uma aplicação mais justa da pena que foi imposta, uma pena mais perto do mínimo legal, para que o réu possa cumpri-la de forma coerente, proporcional ao delito que foi praticado, que cai entre nós, um delito que não provocou nenhum tipo de prejuízo ao erário, do que numa pena de 4 anos e 9 meses, que ele vai começar essa pena encarcerado, porque o regime semiaberto impõe o encarceramento inicial, até que ele possa provar que tem trabalho, conseguir um trabalho ou não, ele vai ser completamente encarcerado dentro do regime semiaberto capixaba. Então, a análise dessa última tese é tão importante quanto as outras duas anteriores, né? Então, só reprisando com Vossas Excelências para encerrar, 3 teses de defesa, a primeira referente à atipicidade da conduta, a segunda referente à ausência de dolo, a não comprovação de dolo e não prejuízo ao erário, e a terceira referente ao redimensionamento da pena. Eminente relator, doutor Jorge Vale, doutor Pedro, presidente, doutora Elizabeth Vogal, doutor Sócrates, eminente procurador, meus colegas advogados, muito obrigado pela atenção que nos foi dispensada e nós aguardamos o provimento do pedido contido na apelação para que Ivan Lauer seja absolvido das acusações, da acusação que lhe foi imposta a condenação. No caso de Vossas Excelências decidirem de forma diferente, que lhe seja então redimensionada a pena que lhe foi imposta, para que aplique-se uma pena mais próxima do mínimo legal, fixando assim um regime aberto, podendo que essa pena seja convertida em uma pena alternativa, né, restritiva do direito, para que ele possa cumpri-la. Muito obrigado pela atenção dispensada. Bom, e aí galera, assistiram a sustentação oral, caso bem interessante. Daqui a pouco eu mantenho vocês informados aqui. Peço desculpas, esqueci de ligar o microfone. Como sempre procede com a sustentação. Nem te chamei, terminei agora, final. Tá, botei na live. Esse é o doutor Rodrigo. Prazer, só. Doutor Alexandre. Pediu vista dos autos. Pediu vista? Esse que é o único processo ao qual participo desembargador. Bom, vocês puderam, não sei se vocês conseguiram ouvir quem está aqui, Dr. Pedro Valsfer Rosa, que é o relator do caso, ele pediu vista dos autos. É uma tradição dele. Todos os casos onde tem sustentação oral, ele pede o retorno dos autos para o gabinete para que ele possa analisar o conteúdo da sustentação oral. Tá bom? Beleza, galera? Bom ter vocês aqui. Grande abraço para todos. Da consulta relator e em seguida da sustentação. Apresentou aquela tese